Muito bem, pessoal, boa noite. Vamos começar mais um bate-papo motivacional. Vamos esperar o pessoal. Vamos começar o nosso bate-papo motivacional. Dessa vez nós trouxemos uma temática diferente. A temática do nosso evento é como se preparar para entrevista de emprego. Vamos esperar o pessoal. Boa noite, Cíntia, seja bem-vinda. Vamos começar, vamos esperar os nossos profissionais. E aí nós já vamos começar o nosso evento de hoje com a temática como se preparar para a entrevista de emprego. Vai ser uma temática muito interessante e vamos aguardar o pessoal chegando. Vamos lá, pessoal. Vamos esperar aí. Enquanto isso, eu sou o Lucas, vou ser o mediador do evento de hoje, diretor da Culturalize Gráfica, juntamente com a Yara. Ela e eu somos organizadores do Método Alavanca e hoje nós vamos falar temáticas, algumas dicas em como se preparar para o mercado de trabalho. Vamos ver aqui. Aí, chegou a Yara! Boa noite, Yara, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo certo, vamos aí, estamos 100%. Vamos com mais uma live aí, Yara. Conforme eu Firme tinha e falado. forte, mais uma para a coleção. Oh, com certeza, já estamos indo aí para a terceira, daqui a pouco vamos aí para a quarta, quinta, se Deus quiser, vamos terminar aí com bastante lives aí para ajudar a galera. Com Vamos esperar aqui certeza. o pessoal e hoje nós vamos trabalhar uma temática muito importante, que a questão é como se preparar para a entrevista de emprego. Enquanto isso, vamos aguardando a Suziane e aí a gente já vai chamar ela para nós começarmos a questão da nossa live de hoje, né? Enquanto a gente espera a Suziane... Opa, a Suziane chegou aí. Boa noite, Suziane. Já já nós vamos te chamar aí. Vamos lá. Aceitar. Entrar ao Tem vivo. quantas pessoas já online, ô Lucas? Temos aí uma média de 2 pessoas aí. Mas vamos esperar aí. Boa noite, Suziane. Tudo bem? Satisfação em tê-la aí na nossa live. Seja Boa bem-vinda. noite. Bom, Obrigado. vamos lá então, né, com o bate-papo motivacional. Estamos com mais um bate-papo agora do mês de junho e o nosso objetivo é ajudar você que está com alguma dificuldade em ingressar no mercado de trabalho. Então, a proposta é nós trazermos temáticas voltadas ao mercado de trabalho para te ajudar, para ajudar vocês que nos acompanham a voltar ao mercado de trabalho. Boa noite, Cíntia, seja bem-vinda. Vamos lá, então, com a apresentação aí do nosso time. Estamos aqui com a Yara. Ela é diretora da Premium Currículos. Boa noite, Yara. Se apresenta aí para nós. Boa noite, galera, tudo bem? Eu e o Lucas, a gente tem esse projeto, né, o Método Alavanca, e separadamente nós temos as nossas empresas, né, o Lucas a Culturaliza, eu com a Prêmio Currículos, né, que a gente trabalha com essa parceria. E a Prêmio Currículos, ela surgiu com a necessidade das pessoas estarem ingressando no mercado de trabalho, que eu observei isso e aí eu quis tá ajudando, né, esse público. E continua até hoje, graças a Deus. Então eu tenho a Prêmio Currículos desde 2017. Maravilha, 5 anos aí, completando, né, Yara? Sim. Ô, Isso Lucas, aí. você me dá só um tempinho que eu vou ter que colocar meu celular para carregar. Claro, não tem problema. Só um Vamos momentinho, dando sequência. imprevistos acontecem. Tranquilo. Enquanto aguardamos a Yara aí, pessoal, vamos aí então com a Suziane. Suziane, boa noite. Te apresentas aí para nós? Qual que é a tua empresa? O que que você trabalha? Vamos fazer um bate-papo. Sim, boa noite, pessoal. Meu nome é Suziane, eu sou Nutri, né, com foco em saúde intestinal e digestiva.
e basicamente eu atendo em consultório, né, desde 2018 e eu Uhum. fui convidada, né, pelo Lucas para a gente fazer essa live e relacionar um pouquinho essa questão de saúde e de emprego, né? Por que que a gente precisa também ter uma saúde física, mental e relacionando com a questão também de emprego, estar no emprego ou fazer entrevistas de emprego, né? A importância disso. Muito bem, olha só, estamos aí com um timaço agora nessa noite. Vamos lá então, pessoal. Para nós começarmos, como a ideia do bate-papo motivacional é trazer motivação para que você consiga uma oportunidade no mercado de trabalho, todos nós temos uma história, uma carreira que nós construímos. E aí eu vou começar perguntando para a Suziane, para nós começar um quebra-gelo e depois dar sequência ao nosso bate-papo também, o que te motivou a seguir a carreira de nutricionista? O que te deu um start na tua carreira para seguir na área da saúde? Comenta aí com nós um pouquinho. Bom, vamos lá. Quando eu era pequena, eu tinha excesso de peso já, estava com Uhum, colesterol, né, mais alto e realmente eu não fazia atividade física, eu não comia bem. Então, eu acabei indo num médico, né? E ele disse: não, vamos trabalhar isso, vamos melhorar a alimentação, vamos começar a fazer atividade física. E foi a partir dali que eu peguei o gosto, o hábito e mantive, acabei mantendo, né? Enfim, uhum, até hoje. Então, realmente, aos 9 anos de idade, eu tive essa influência e começou a mantendo, né? Eu realmente gostei dessa parte de alimentação, enfim, o impacto que teve em mim, e acabei indo mais para esse lado. Não sabia exatamente se eu ia atuar em consultório ou onde é que eu ia atuar, mas eu queria nutrição, né? E também um pouquinho da psicologia. Se não fosse nutrição, ia ser psicologia, né? Então eu acabei indo uhum, nessas duas abordagens, que foi o que mais me impactou, enfim. E aí depois, por destino né? uhum. Acabei também tendo alterações intestinais que me levou para esse foco, esse público em específico de saúde intestinal e saúde mental, né? Uhum. Olha só que interessante, pessoal, a história da Suziane. Por uma adversidade que surgiu na vida dela, começou a surgir uma carreira. E quantos de nós aqui passamos por adversidades e aquela adversidade que nós passamos, que é uma adversidade, um problema que a gente tem que superar, um obstáculo, faz com que nós construímos a nossa carreira. Mas, principalmente, existe o quê? Desafios que nós acabamos enfrentando na entrevista de emprego. E aí, eu vou direcionar para a Yara, depois vou direcionar para a Suziane, depois nós vamos inverter, enfim, né, fazer uma roda, né? Aqui no Sul nós temos a chamada roda de chimarrão, né? Então vamos começar pela Yara, depois nós vamos inverter essa roda. Yara, quais Oi. desafios que hoje tu destacaria na entrevista de emprego e como superá-los? Porque hoje nós vemos vários desafios. Por exemplo, a pessoa não ter foco, às vezes a pessoa ter um nervosismo, não conseguir na hora fazer entrevista, às vezes a pessoa precisa fazer um curso. Quais os principais desafios hoje que você vê que as pessoas precisam superar? E quais são esses desafios? Então, Lucas, vocês estão conseguindo me ouvir direito? Tranquilo, áudio 100%. Assim, dos principais desafios numa entrevista de emprego é a pessoa conseguir controlar o nervosismo dela, né? Hum, Porque às vezes a gente vai numa entrevista com tantas expectativas e a gente se cobra tanto que naquele momento é natural é, surgir aquela ansiedade, aquele nervosismo. Então, esse é o principal desafio numa entrevista, porque você controlando isso, você consegue também se livrar de um outro problema que é também saber o que falar, porque naquele momento de nervoso, a gente acaba às vezes falando alguma coisa que depois a gente para e pensa, nossa, eu não deveria ter falado aquilo, eu deveria ter falado dessa forma, ou eu deveria ter dado mais detalhes, e aí quando você vê,
você começa a analisar e já passou aquela oportunidade, já passou aquela entrevista, né? Você já está indo para outra fase da sua vida. Então, esse é o principal, acho que, desafio de todo mundo, né? Controlar as emoções, controlar a ansiedade e ir na entrevista de uma forma mais segura, como se, com uma naturalidade ali mais acentuada, né? E isso é o que acaba atrapalhando um pouco. Uhum. Sem dúvida, hoje o nervosismo, ele acaba dando um problema que ele acaba te engessando, né? Complementando essa tua questão. E aí, às vezes, a pessoa vai lá e vai pedir assim na entrevista de emprego, né? Vou dar um exemplo. Quais são teus pontos fortes? E a pessoa, ela tá tão nervosa que o que ela vai dizer? Eu sou legal, eu sou uma pessoa que trabalha em equipe. E às vezes tu precisa complementar isso. Então, por exemplo, a pessoa lá pratica um esporte, então ela pode dizer, por exemplo, eu tenho um bom desempenho, um bom trabalho em equipe, por exemplo, porque eu pratico muita atividade física, jogo jogos de futebol nas empresas anteriores também, eu já tive um bom trabalho, então eu estou sempre aperfeiçoando essa habilidade. Ou, por exemplo, uma habilidade que ela use como ponto fraco, mas ela também apresente uma solução. E às vezes ela diz, o meu fraco é o inglês. Ela só responde isso. Aí ela não diz assim, não, o meu fraco é inglês, mas eu estou fazendo um curso para me aperfeiçoar e melhorar esse meu ponto forte. Ou, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não tenho curso de informática, mas eu estou indo em busca para solucionar esse meu problema, por exemplo. Mas tudo isso ocasiona o quê? A questão do nervosismo. E você que é da área da saúde, Suziane, comenta um pouquinho quais são esses desafios e como que a galera aí pode resolver esse problema na entrevista de emprego. Bom, vamos lá. A questão, na verdade, nervosismo ocasiona um pequeno estresse no corpo, né? Normal, não tem como evitar isso. Eu passei por poucas entrevistas realmente de emprego. Foi quando eu fiz estágio, né? Eu era estagiária, então eu passei por esses momentos, mas foi pouco, né? Agora eu sou autônoma, né? Então, Claro. assim, a gente tem até nervosismo de questão de atender paciente, de como é que eu vou atender, eu nunca atendi, enfim, né? Sendo como uma profissional pós-formada, né? Então a gente tem essas dúvidas e questões também que envolvem esse nervosismo. Mas a primeira questão é justamente procurar reduzir o máximo que conseguir dentro do possível, todos os dias, essa redução de estresse. Porque quanto mais a gente está estressado, mais nervosismo vai ficar para momentos específicos e talvez realmente ocorra esse esquecimento que não saiba nem o que fazer, o que falar. E também, ou talvez a pessoa pode acabar, sei lá, explodindo ou alguma coisa nesse sentido que não era o momento necessário, que não tinha nada a ver com a pessoa, com a entrevista, com a situação, com o momento, né? Então, eu acredito que desde a modulação desse estresse, dentro do possível, claro, tarefas diárias, que é o básico que a gente precisa para viver. Dormir bem, conseguir descansar, então ter uma boa noite de sono, pelo menos no mínimo, né, naquela semana da entrevista do emprego, é o que a gente precisaria ter. Atividade física complementa muito isso, então ajuda bastante na redução desse estresse, do cortisol, né, que a gente tem, e questão mesmo de alimentação conta bastante, né, porque nós sabemos que quando a pessoa talvez está se sentindo mal, não está nem à vontade com o seu corpo, como é que ela vai fazer uma entrevista relaxada? Não tem como. Né? Tá muito, enfim, tá muito pesado, tá muito preocupada com outras situações de saúde até. Então, não tem como ela se focar, talvez, numa entrevista, sendo que ela tá pensando em 500 outras coisas relacionadas ao corpo, à saúde, principalmente mulher que tem bastante insegurança, talvez, com o corpo, né? Precisa demonstrar uma aparência boa, enfim, homens e mulheres, né? De uma forma geral. Então, a partir disso, a gente consegue trabalhar também a questão dessa, enfim, alimentação, atividade física, sono e redução sempre do estresse. Então, dentro do possível,
o que tu identificar que te ajuda a reduzir o estresse. Pode ser coisas pequenas, simplesmente, vou ouvir uma música nesse período que eu tenho do almoço, enfim, ou alguma, né, alguma outra atividade assim. Questão de leitura também vale, mas o que a gente está necessitando bastante, principalmente após o início da pandemia, é aliado à psicologia, né? E a gente tem nas entrevistas de emprego também, sempre tem alguns passos, não é direto com o proprietário da empresa, enfim, a gente tem várias etapas desse processo de contrato, então é importante também a gente cuidar do psicológico, né? Porque muitas empresas não vão contratar pessoas doentes, porque elas custam mais para a empresa, né? E vai custar mais para ti também, provavelmente, ter o tempo para ir atrás de exames, de remédio, né? Enfim, de diversas outras coisas relacionadas à tua saúde. Então, basicamente é isso. Muito bem, gostaria de agradecer aí a Célia Alexandra, a Célia que entrou agora, o Carlos Antônio, vamos ver quem mais aqui, o Close de Harissa, muito obrigado aí por prestigiarem a nossa live. E aí, vamos então mudar do sentido da roda, vamos agora começar pela Suziane, então. Com relação ao estresse no momento da entrevista, de que forma o candidato pode controlar esse emocional? E aí, complementando, você falou a questão principalmente da leitura. Só que hoje nós temos um problema que o brasileiro ele não costuma fazer muitas leituras. O correto seria o quê? O brasileiro exercer um pouco mais essa questão da leitura. Então, tipos de livro, por exemplo, aquele pessoal que não gosta de ler, é um assunto que ele queira ler. Então, eu gosto de romance, vou ler livros de romance para exercer. Eu gosto de livros de esporte, vai ler um livro de esporte, por exemplo. Eu gosto de um assunto mais técnico, ler aquele assunto mais técnico. Porque, como você disse, a leitura ela é muito importante. E a atividade física nem se fala. Eu sou corredor aí já faz 3 anos, e se eu não faço corrida, eu sou capaz de infartar, porque a gente já cria aquele hábito, né? Então faltou ali 2 dias, né? Essa semana eu fiquei um dia ali sem correr, eu já disse, meu Deus do céu, né? Tá faltando alguma coisa aí na minha rotina, né? Além disso, o que tu poderia, assim, sugerir um pouco mais para a galera também controlar um pouco mais do emocional, complementar um pouquinho o que tu já apresentou antes? Bom, então vamos para a parte realmente do intestino, né? Isso, Que na verdade falar um o pouquinho da teu intestino, alimentação. Isso, pode falar. porque o nosso intestino ele tem relação total com o cérebro, o cérebro e o intestino, esse eixo cérebro-intestino, eles estão o tempo inteiro se mandando informações através do nervo vago. Então, né, que o nervo vago tem bastante inervações ali no intestino, no estômago. Então, quando a gente fica ansioso, estressado, irritado, enfim, ocorrem essas alterações emocionais, pode ter um impacto de gastrite nervosa, deu diarreia, precisou ir correndo no banheiro, coisas assim, por causa desse eixo. Eles são o tempo inteiro se comunicando, se conectando, né? Então a gente precisa modular o nosso intestino, porque lá no intestino nós temos mais de 100 trilhões de bactérias que estão vivendo lá, né? Então cada pessoa tem o seu tipo, a sua quantidade, é que nem DNA, é diferente para todo mundo, né? Então a gente precisa justamente questão de redução do estresse, que entra total, né? Principalmente para mulheres que têm um intestino mais sensível, sentem muito mais desconforto, tá? Isso é já visto. Também a gente precisa a questão do básico de fibras para alimentar essas bactérias. Então, frutas, verduras e legumes precisa ter pelo menos assim, no mínimo fechando até o olho, uma fruta no dia, pelo menos é o mínimo que você precisa consumir, né? E não vale suco, a fruta mesmo, in natura. E também a gente precisa de 2 vezes no dia porções de legumes e salada seria assim, o ideal. Eu sei que agora na Serra tá mais frio, então a gente tem que ir mais para sopas, cremes, né? Mingau, enfim, o que você conseguir fazer, até frutas assadas, às vezes, né? A gente consegue fazer uma fornada, enfim, então variar
e conforme o que você vai conseguindo ingerir, né? Sementinhas, sempre válido também, então a gente precisa botar bastante fibra para esse intestino funcionar, aliado junto com a água, né? Que não tem como um funcionar sem o outro, então precisamos também disso. E como eu falei, o estresse, assim, é fato. Sempre que a gente tem uma alteração, provavelmente o teu intestino vai sentir também esse estresse. Muito bem, olha aí, pessoal, a dica aí da doutora Suzane é muito importante, como que a gente pode se preparar antes, e tudo pode começar também por uma boa alimentação, não adianta a gente comer lá uma feijoada antes da entrevista, comer uma feijoada, chega no outro dia, nossa, não vai quase nem conseguir responder as perguntas, né, de tão estufado que vai ficar no momento, né, e nem se fala no churrasco, né. Yara, dá umas dicas aí para nós, né, o que o pessoal pode fazer para controlar aí um pouco o estresse, né? Só não vale a dica ali da feijoada que eu dei, né? Senão a pessoa vai estar mal, né? Brincadeiras à parte, comentem um pouquinho com nós aí algumas dicas do estresse, o que tu passaria aí pro pessoal? Então, antes de uma entrevista de emprego, que é aquele momento mais tenso ali, que está sendo aquela oportunidade de você se sobressair perante os outros candidatos, né? É legal você se preparar antes também, né? Se prepara, começar também pela alimentação num dia anterior, ter um sono agradável, uma noite de sono agradável. Você pode fazer um momento de meditação, de relaxamento com músicas instrumentais. E aí aquilo vai te relaxar, vai fazer você dormir tranquilamente, né? Para você acordar no dia. Geralmente as entrevistas de emprego são na parte da manhã. Então, às vezes a pessoa ela tá tão assim nervosa porque não vou acordar cedo, já vou ter que ir para entrevista, como que vai ser, que ela nem dorme direito na noite anterior da entrevista, né? E aí ela já vai com aquele sono acumulado. Você vê que a pessoa às vezes está com aquela olheira, está cansada. Não, você vê que você consegue perceber quando a pessoa não foi na entrevista preparada. E aí, o que acontece? De manhã, a tendência, as entrevistas são na parte da manhã, né? Você já vai estar com sono. Então, para evitar isso, se você for tomar um calmante antes da entrevista, você tem que tomar um calmante que não te dê sono, porque você, às vezes, já não dormiu bem na noite anterior. Então, existem até vou perguntar, assim, para a nossa nutricionista, aqueles alimentos que podem te relaxar, mas sem dar sono, porque existem, né, alguns alimentos que têm esse efeito. Então, além do sono, da alimentação, você tem que estar preparado também fisicamente. E aí, como que você controla o estresse, né? Muita gente usa o esporte para isso. Outras pessoas usam algum hobby, usam a prática da meditação, como eu falei, músicas. E é importante você ter aquele momento para você de relaxamento, não é pecado, né? Porque a gente se cobra tanto que a gente, às vezes, quando vai descansar, a gente até estranha, né? Nossa, né? Peraí. E faz bem a gente ter esse momento pra gente antes de uma entrevista. E aquela coisa, né? As mulheres se preparar, fazer uma unha antes de ir para entrevista para tá com uma aparência legal. Uma limpeza de pele, os homens também podem se cuidar aí, fazendo uma barba, né? Cortar o cabelo, né, Lucas? Como você cortou aí. Né? Então, sempre se cuidar, né? Tipo, ter aquele momento do spa beleza, né? E que o que vai te deixar até seguro ali no momento da entrevista. Esses cuidados pessoais, o sono, a alimentação, tá tudo ligado para você se preparar mesmo. E os recrutadores, eles percebem quem está preparado. E eles querem uma pessoa preparada. Então,
quando você vai na entrevista e você demonstra segurança, você demonstra que você se preparou, a chance daquela vaga ser sua, mesmo que você ainda não tenha todos os requisitos que eles querem, mas se você já vai com aquele vigor, aumenta muito mais as suas chances de você passar nessa entrevista, né? E a vaga ser sua. Então seria isso. Exatamente. Exatamente. São pequenos diferenciais que vão aumentando a chance de você conquistar o lugar na vaga no mercado de trabalho. E acrescentando isso também, eu diria também que uma característica que também pode fazer diferencial é a questão da proatividade também. Eu fui uma vez num evento de um recrutador e ele disse que ele contratou um rapaz justamente pela disciplina que ele tinha. Então, o processo seletivo que ele fazia, ele deixava uma lata de lixo jogada no chão e papéis no chão, para ele testar o que? A proatividade. Diz que tinha um rapaz ali que tinha um currículo muito bom e ele não juntou o papel. E tinha um outro que ele já era mais modesto, mais humilde, que ele notou que ele tinha um quê? Proatividade. Então, a proatividade também vai ser um diferencial alinhada com essa questão, né? Então, muitas vezes, a proatividade, como eu disse anteriormente, você demonstrando disposição que tu quer aquela vaga, isso também vai trazer um diferencial e também vai te deixando menos nervoso na hora do processo seletivo também. Então, isso também é uma dica importante também. Outra questão também muito importante para evitar também a questão do nervosismo, a questão do preparo. Como eu costumo dizer, antes de ir para a guerra, tu precisa o quê? Ir para a munição. Não adianta tu ir desarmado que tu vai levar chumbo. Então, ou tu vai preparado, estudar a empresa principalmente, saber como que é a característica dela, e munido com um currículo. Às vezes, lógico, tem empresa que já vai ter teu currículo, mas é importante ter uma cópia ali, caso o recrutador possa testar, porque existe aquela questão dele testar também a questão da proatividade, para ele notar se realmente está preparado, né? Enfim, se tu trouxe bem certinho, né? Tem empresas que vão pedir a carteira de trabalho, então, trazer tudo que a empresa vai te solicitando. Né? Isso aí também é muito importante. Né? E, claro, cuidar também da questão da boa alimentação, né? Essa questão da boa alimentação que a doutora Suziane trouxe também para nós, alimentos mais ricos em fibras, que não vão te pesar tanto à noite, vai fazer tu ter um bom descanso nesse meio tempo. E aí, para nós fazer o nosso fechamento, nós temos uma última pergunta que é: qual a importância da busca por um profissional para o aperfeiçoamento emocional ou preparo para uma entrevista? Então, isso também é muito importante, né, para que o candidato ele se prepare. Né? Então, Yara, qual que é a importância de buscar esse profissional para te aperfeiçoar emocionalmente ou mesmo preparar um candidato numa entrevista? Bom, partindo do suposto que nós não dominamos todas as áreas do conhecimento, né? Uhum. Até porque isso seria impossível pelo nosso tempo de Isso, vida, você estudar tanta coisa. Eu isso. acredito que um profissional naquela área, ele vai te dar um norte, vai te dar uma direção Uhum. para você melhorar em algum sentido, em algum aspecto que pode estar te atrapalhando de conquistar aquela vaga, de se sobressair nas entrevistas de emprego. Então é importante sim buscar um profissional. Se você acha que é no campo da nutrição, procura um nutricionista, né? Se você acha que é no campo psicológico, uma terapia talvez possa ajudar para você trabalhar e se conhecer melhor. No esporte também existem profissionais muito legais que vão trabalhar de acordo com o limite do seu corpo, te preparando para aquilo. Então, assim, os profissionais em outras áreas podem te ajudar sim, né? A você conquistar. Então, assim, e também a gente não pode pensar também que hoje tem YouTube, vamos procurar lá.
Mas existem muitos profissionais também que você pode procurar, entendeu? Que vão te dar aquele norte, aquele atendimento especializado, né? O cara a cara ali, que vai estar te auxiliando, acho que, a conquistar os resultados que você tanto almeja, né? Então é importante, às vezes, a gente ter talvez a humildade. Eu também já fui muito assim, mas é, será que a pessoa vai saber mesmo me ajudar? Não sei o quê. Então, quando eu sinto que eu tenho alguma questão a resolver, hoje eu já procuro alguém que talvez entenda melhor ali daquele assunto para estar me auxiliando, até para eu ganhar tempo e não ficar ali, né, pesquisando. A gente pelo menos eu não tenho tempo para isso, entendeu? Já quero a Claro, informação pronta ali. O que fazer? claro. Muito bem, É. então, doutora Suziane, qual que é a importância para você, na sua opinião? Acredito como ela falou, na verdade, assim, individualidade, que funciona Uhum, para um, não funciona para outro. Isso é básico. Isso na nutrição é essencial. Pode pegar qualquer dieta que tenha aí na internet, no Google, pode procurar. Não vai funcionar. Ou vai funcionar por um tempo e depois não vai funcionar mais. Então, assim, e a nutrição vai muito além disso, como eu falei, questão de redução de estresse, impacto saúde mental, é bem importante, principalmente nesses momentos. Então, a gente tem que ter um preparo, um planejamento para tudo isso, né? E, uhum, claro, a gente tem que ver internamente. Então, questão de exames de sangue, por exemplo, né? uhum, É muito comum essas alterações, por exemplo, de humor e baixa de vitamina D, né? uhum, Principalmente aqui que a gente tem, enfim, inverno, todo mundo casacado, vai reduzindo muito a vitamina D, né? Enfim, a gente já pega pouca exposição, tá sempre trabalhando em locais fechados, tá sempre em local fechado. Então, avaliar também esses exames de sangue bioquímicos, né? E uhum, aí adequar também. E como eu disse, as empresas não querem pessoas doentes, elas querem justamente que tenha esse indivíduo traga uma produção e que eles não precisem gastar com essa pessoa, né? Então, até uhum. para você também que tá talvez uma vaga de emprego que, enfim, passou por todo o processo, demorou para chegar até lá, conseguiu e aí começa a ficar doente, né? Uhum. Então, isso também tem que ser uma questão de trabalhar na atenção básica, que a gente diz, antes de ter qualquer sintoma, qualquer coisa, a gente já Uhum. precisa fazer uma pesquisa. Não, quando a pessoa já tem sintoma, quer dizer que o processo já está se iniciando, talvez uma doença já está instalada lá. Então, a gente precisa já realmente, antes, fazer exame de sangue, que já vai indicar algumas coisinhas e é uma coisa fácil, barata, né? Tranquilo de fazer. E as empresas têm semana CPAT. Então, assim, importância, né, da saúde do trabalhador nas empresas. Isso todo mundo trabalha já tem há anos. Então, é bem importante Uhum. trabalhar nesses pontos. Eu faço até palestras também para as empresas, né? Então, é importante, eles têm muitas dúvidas e eles querem realmente saber mais, né? Principalmente público masculino e feminino, os dois. Então eles querem literalmente saber mais e cuidar mais da sua saúde e tu vê que eles já têm um excesso de peso, uma obesidade, talvez doenças, né? Uhum. Então isso é maior gasto para a empresa. Então é literalmente você não perder o seu tempo e o seu dinheiro e também o contrário da empresa. A gente precisa ter pelo menos essa individualidade e investigando, né, para conseguir auxiliar na saúde de todos os colaboradores. Se a gente conseguir ter um impacto, né, como a Semana CIPAT tem, por exemplo, nas empresas, se a gente conseguir ter Uhum. esse impacto de cuidado das pessoas irem atrás, fazerem exames e se cuidarem mais, ótimo, perfeito. Até menos gasto para o governo, para o Brasil. Enfim, por isso que a Uhum. atenção básica é tão importante, que também entra nessa questão das Uhum. empresas, né? Uhum. Não, com certeza. Eu acredito que a importância da busca por um profissional é a questão do autoconhecimento, para que a pessoa evolua cada vez mais. Porque o processo da mudança começa a partir do quê? A questão do autoconhecimento.
A pessoa ela tem que conhecer os pontos fortes, os pontos a melhorar e buscar um profissional para potencializar isso nela. Então, a pessoa lá teve autoconhecimento que ela precisa de uma dieta para melhorar a questão da obesidade. E aí ela vai procurar, por exemplo, a doutora Suziane para melhorar isso. Por quê? Para que ela consiga desenvolver um bom trabalho, ela precisa tratar a questão da obesidade, porque senão pode ocasionar problemas ali no futuro, né? A pessoa ali precisa de um currículo, por exemplo, mas ela não sabe por onde acontecer. Ela pega e fica lá há 20 anos, né? Num trabalho, ela é demitida, ela não sabe por onde começar. Aí ela vai lá para a Yara e para mim, né, que nós vamos lá dar um apoio para ela, né, Yara? Então, tudo começa através de um autoconhecimento. E vocês percebam a responsabilidade também que nós temos como profissional a orientar essa pessoa. Eu tive um aluno ali do Método Alavanca, em que ele disse bem assim para mim, ele era um aluno meu, que ele teve aula de informática um tempo atrás comigo, e depois ele pegou e veio à procura do meu trabalho, que ele precisava se recolocar no trabalho. E ele disse assim, professor, o que me motivou a mudar minha carreira foi um vídeo que tu colocou. E aí eu coloquei um exemplo, né, um vídeo do leão, que o palestrante disse bem assim, ó, o leão, quando falta, por exemplo, quando falta alimento, ele não vai se alimentar de capim. Ele vai se alimentar o quê? De carne de outros animais. Então, ele não vai trocar a função dele que ele tem na natureza. Então, nós temos também uma responsabilidade muito grande a esses nossos futuros alunos, futuros clientes, todas essas pessoas. Por quê? Nós somos um espelho. E aí essas pessoas vão sempre o quê? Seguir o que nós formos dando lições para ela, postagens, enfim. Somos exemplo para essas pessoas, né? Então, isso também é um trabalho de muita responsabilidade, porque nós estamos transformando vidas. E aí a busca desse profissional é o quê? Aperfeiçoar essas pessoas, fazendo com que elas busquem, como eu disse anteriormente, o autoconhecimento. Porque muitas vezes aquela pessoa, ela tem um currículo extraordinário, mas às vezes ela não sabe se vender. Às vezes ela está passando por um momento de precisar de um tratamento nutricional, para que ela consiga desenvolver as tarefas dela do dia a dia, como eu citei anteriormente. Então, é muito importante para essa busca do autoconhecimento, que eu falei anteriormente, para que ela consiga o quê? Conquistar os sonhos dela. E aí vem a questão do equilíbrio pessoal e profissional. Lógico que as pessoas não vão conseguir separar a vida pessoal da profissional, mas ela, tendo uma boa alimentação, tendo uma prática de esportes, tendo um lazer, ela vai conseguir ir melhor preparada para uma entrevista de emprego, por exemplo, né? E aí todo aquele peso que ela vai sentir do nervosismo não vai impactar, porque ela vai dizer, caramba, eu nem senti, porque ela antes fez um esporte, ela relaxou, ela foi tranquila, ela se sentiu autoconfiante. E aí nós temos, enfim, essa questão de desenvolver a questão do autoconhecimento, né, nas pessoas, né? Gostaria, então, de agradecer a todos pela atenção que acompanharam aí nossa live, né? Agradecer aí a presença agora da Cláudia Maria, que ingressou, muito obrigado, né? Suziane, vamos deixar uma mensagem final antes para o pessoal, vamos para as considerações finais. Qual mensagem final que tu gostaria de deixar aí para o pessoal que nos acompanha? Acredito que entra tudo na questão de planejamento. Eu preciso, basicamente, eu sou muito visual, eu preciso escrever tudo, né? Então, se eu me colocasse, por exemplo, em uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, eu preciso escrever e preciso estudar e preciso ter um planejamento, né? Pelo menos alguma coisinha ali para eu lembrar do que falar, se me perguntarem tais coisas. Como tu falou também, estudar, porque às vezes alguns cargos dependem desse estudo de, sei lá, algumas leis, algumas coisinhas, né, que precisa relacionado à empresa mesmo. Então, acredito que é sempre bom a gente deixar tudo planejado já, pelo menos para, se não der certo, o que eu falo, o que eu faço, enfim, ter um plano B,
Acredito que isso facilita, pelo menos, na hora de fazer uma entrevista, enfim, né? E claro, tudo que a gente disse de alimentação, sono, atividade física, a gente precisa manter isso não só para entrevista de emprego, é para toda a vida a gente depende disso, né? A nossa saúde depende disso. Uhum. Excelente, muito bem. Considerações finais, Yara? Então, Lucas, e eu penso assim, né? As pequenas coisas, elas importam, por mais que você são as que são mais ignoradas no dia a dia, você cuidando da sua alimentação, cuidando do seu sono, que parece que é uma coisa assim mínima, né? Tipo, uma coisa até que a gente pode até ignorar. Mas essas pequenas coisinhas no dia a dia, e aí a gente precisa mudar os nossos hábitos, né? Então, às vezes a gente tem aquela mania de dormir tarde. Vamos trabalhar isso, vamos tentar né, dormir mais cedo, ser mais proativo no dia. Então, pequenas coisas, sono, alimentação, um momento de relaxamento, ouvir uma música que você gosta, tudo isso conta no final das coisas, né? Então, vamos focar também no que é básico para a gente depois querer alcançar uma coisa maior, entendeu? Seria isso. E a minha consideração final seria, pessoal, nunca deixem de estudar. Mas estudar o quê? A vocês mesmos. Né? Eu, por exemplo, sou professor, mas eu estou toda hora estudando. Hoje eu fui aprender francês, porque é um diferencial que para mim no futuro vai me ajudar em algum processo seletivo ali do mestrado, doutorado. Ou seja, busquem aperfeiçoar naquilo que vocês precisam. Mas aí vem o que? A questão do planejamento que a Suziane falou. Em que estágio que você está na vida? O que tu tem que aperfeiçoar? Será que é uma questão da saúde? Será que é um curso que tu precisa? E aí vem a questão básica que a Yara fala, que é o quê? Aperfeiçoar o básico para depois ir aperfeiçoando as habilidades intermediárias até aperfeiçoar as habilidades avançadas. Então, o segredo disso tudo é o quê? O estudo, mas principalmente o quê? A humildade de saber em qual estágio que está. E aí vem uma questão muito interessante, que a Yara falou, que ela disse, nunca a gente vai aprender tudo, mas a gente tem que estar sempre o quê? Em um constante estudo, pois o mundo está mudando, né? Já estamos utilizando algumas tecnologias, então aproveitem, busquem os profissionais específicos para ajudar vocês a encontrar esse caminho. Busquem aperfeiçoar, ver o que vocês têm que fazer para melhorar. E para nós só uma observação. finalizar, pode falar, Yara. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a gente falou assim, o quanto é importante estar preparado quando a oportunidade vier. Mas esse preparo, ele vem de uma bagagem que você vai construindo dia a dia. Então, a gente pode até almejar algo muito grande para a nossa vida, mas será que a gente está preparado? Né? E começa com essas pequenas coisinhas. Então, o que você falou também de buscar conhecimento, se você está desempregado, né, você vai estar tendo mais tempo de buscar conhecimento até de cursos online, gratuitos, ou cursos que você possa pagar, que são mais em conta. E no momento que você estiver empregado, você vai poder aplicar aqueles conhecimentos, né? Então, tudo na vida é a questão, assim, estou numa fase que eu não estou trabalhando para os outros, mas o que eu posso fazer de bom para me preparar para algo lá no futuro que vai me ajudar, né? Então, tudo tem um aproveitamento, por mais que você não esteja trabalhando ainda, você pode estar trabalhando outras questões pessoais, questão de mudança de hábito, sei lá, alguma coisa que você tá precisando, porque às vezes você precisa de tempo
para se autoconhecer. E aí, nesse tempo que Uhum, você está desempregado, você poderia estar fazendo aquilo, né? uhum. Exatamente, Yara. Grande ponto aí que você trouxeste. E também, para quem tem interesse, temos aí aberta vagas para o método Alavanca. Quem quiser voltar aí ao mercado de trabalho, quiser dicas, eu e a Yara estamos com vagas disponíveis para o método Alavanca. Vocês podem nos chamar no direct, tanto ali no Instagram de Lemos Lucas, quanto na Premium Currículos, que iremos ajudar você a voltar ao mercado de trabalho. Muito bem, Suziane, muito obrigado. Merci, agora que eu estou começando um Obrigada curso pela de francês, presença. né? Por estar aí, ter disponibilizado a sua agenda, né? Eu acredito que essa integração é muito importante nessas lives, só vem agregar aí o pessoal, né? E é uma troca, né? Uma parceria aí que surgiu de um evento ali no Encontro dos Novos Negócios da Microempa. Gratidão aí por disponibilizar o seu tempo. A Yara também, né? Nós somos aí, como eu costumo dizer, né? Uma dupla dinâmica, né? Estamos aí pensando aí em novidades, né? Trazendo aí, ajudando o pessoal sempre, né? Esse trabalho bem legal que a gente está desenvolvendo junto. E a novidade, né, Lucas, é que agora o método alavanca você consegue fazer contratar os serviços de forma personalizada, ó, aquilo que te interessa, se é currículo, se é carta de Isso. apresentação, se é mentoria, se é orientação para entrevistas e dinâmicas em grupo. Então, tá um pacote Uhum. completo e personalizado de acordo com o que a pessoa está buscando, né? E a gente vai fazer a Uhum. atualização lá no site ainda, né? Não, Isso. não Estamos tivemos tempo aí. ainda para fazer isso, mas vai sair, vai Estamos aí. sair. Não, com certeza, estamos aí na batalha, né? Cada vez mais pegando e aperfeiçoando, né, aí o nosso serviço. Muito obrigado, então, para você que nos acompanhou, pessoal. Dúvidas, estamos à Obrigada. disposição. Gratidão, pessoal, gratidão aí, Suziane. Falei até, falei, nossa, acho que Tá travou. voltando. Até, até a próxima, então, pessoal. Gratidão e qualquer coisa aí, vamos trabalhando aí. Até um próximo bate-papo motivacional, Yara, e vamos Até conversando. mais. Tchau, tchau, Tchau. Tchau, pessoal. tchau. Boa noite. Valeu. Boa noite.